Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavras do Santo Padre. O sal é o elemento que dá sabor, que conserva e preserva os alimentos contra a corrupção. Portanto, o discípulo é chamado a manter longe da sociedade os perigos, os germes corrosivos que poluem a vida das pessoas. Trata-se de resistir à degradação moral, ao pecado, dando testemunho dos valores da honestidade e da fraternidade, sem ceder às lisonjas mundanas do arrivismo, do poder e da riqueza. É sal, o discípulo que, não obstante os fracassos diários, porque todos nós os temos, se levanta do pó dos próprios erros, recomeçando com coragem e paciência, todos os dias, a procurar o diálogo e o encontro com os outros. É sal, o discípulo que não busca o consentimento nem o elogio, mas que se esforça por ser uma presença humilde e construtiva, na fidelidade aos ensinamentos de Jesus que veio ao mundo não para ser servido, mas para servir, e há tanta necessidade desta atitude. A segunda imagem que Jesus propõe aos seus discípulos é a da luz. Vós sois a luz do mundo. A luz dissipa a escuridão e permite ver. Jesus é a luz que dissipou as trevas, mas elas ainda permanecem no mundo e nas pessoas individualmente. É tarefa do cristão dispersá-las, fazendo resplandecer a luz de Cristo e anunciando o seu Evangelho. Primeiro santo do dia. Santa Águeda, virgem e mártir de Catânia. A história de Águeda se desenvolve no século III, entre Catânia e Palermo, na Sicília, sul da Itália. As duas cidades são rivais sobre o nascimento da mártir. Segundo a sua Passio deduz-se que a jovem nasceu, em 235, aos pés do Etna, no seio de uma família nobre e rica. Ainda adolescente, manifestou o desejo de consagrar-se a Deus. Com o rito da velatio, recebeu do seu bispo Flameum o véu vermelho que as virgens consagradas usavam na época. Com base na tradição, ela era uma diaconisa, dedicada ao serviço da comunidade cristã. No ano 250, o edito do imperador Décio contra os cristãos desencadeou uma terrível perseguição. Em Catânia, a ordem foi duramente aplicada pelo impiedoso procônsul Quinciano, que era apaixonado por Ágata. Da fuga ao martírio, a jovem fugiu de Palermo, mas foi encontrada e reconduzida a Catânia. Levada a Quinciano, ela renunciou categoricamente. Então, o procônsul decidiu aproveitar da virgindade da jovem, confiou-a a uma mulher da corte, de maus costumes, chamada Afrodisia, para educá-la às artimanhas amorosas. Mas Ágata permaneceu fiel a Cristo, tanto que foi levada novamente a Quinciano, que decidiu submetê-la a um processo. Os atos do martírio de Santa Ágata descrevem o colóquio. A qual classe social você pertence? Pergunta-lhe Quinciano, e ela lhe responde: não só nasci livre, mas de uma família nobre. E Quinciano: mas se você afirma ser livre e nobre, por que vive e se veste como escrava? Porque sou serva de Cristo, réplica ela. Então Quinciano lhe pergunta: sendo realmente livre e nobre, por que quis ser escrava? Ágata lhe diz: a máxima liberdade e nobreza consiste em demonstrar de ser serva de Cristo. Quinciano retruca: se for assim, nós que desprezamos servir a Cristo e veneramos os deuses não temos liberdade? A sua liberdade os arrasta para a escravidão, que não só os torna escravos do pecado, mas também os submete à madeira e às pedras, afirma Ágata. Diante de tais palavras, Quinciano exortou, mais uma vez, Ágata a renunciar a Cristo, e para dar-lhe a possibilidade de refletir, a manda prender. No entanto, no dia seguinte, diante de uma nova rejeição, estabeleceu que a jovem fosse submetida a suplícios. Irado por vê-la enfrentar os sofrimentos com coragem, Quinciano manda torturar e arrancar seus mamilos. Depois,
Foi reconduzida à prisão, dolente e cheia de sangue. Mas, durante a noite, São Pedro lhe aparece e cura suas feridas. Levada de novo diante do tribunal, Ágata rejeitou mais uma vez adorar os deuses e confessou ter sido curada por Jesus Cristo. Irritado com a sua coragem, apesar das torturas, Quinciano manda submetê-la aos carvões incandescentes, vestida apenas com o véu vermelho como esposa de Cristo. Sua morte abala Catânia. Enquanto a ordem do procônsul era executada, o lugar, onde o santo corpo da Virgem era assado, tremeu. Toda a cidade de Catânia também foi abalada pela veemência do terremoto. Por isso, os habitantes foram às pressas até o tribunal e começaram a gritar, correndo um grande risco, pelos tremendos tormentos infligidos à santa serva de Deus. Então, Ágata foi tirada dos carvões ardentes com seu véu vermelho ainda íntegro, e levada novamente para a prisão, onde abriu os braços e se dirigiu ao Senhor, dizendo: Senhor, que me criastes e me protegestes desde a minha infância, na minha juventude, me fizestes agir com coragem, que me libertastes dos prazeres mundanos, que preservastes meu corpo da contaminação, que me fizestes vencer os tormentos do algoz, dos ferros, do fogo e das correntes, que me destes, entre os tormentos, a virtude da paciência, vos peço agora acolher o meu espírito, porque já é hora que eu deixe este mundo, segundo a vossa vontade, para gozar da vossa misericórdia. Ao pronunciar estas palavras, já com voz fraca, na presença de muitas pessoas, entregou seu espírito. Era o dia 5 de fevereiro de 251. O milagre da lava. Os atos do martírio de Santa Ágata narram ainda: após um ano, o vulcão Etna entrou em erupção, como um grande incêndio e um rio ardente. O fogo desceu impetuoso, liquefazendo a terra e as pedras, rumo à cidade de Catânia. Então, muitos se dirigiram ao túmulo de Ágata para pedir a sua intercessão para que a cidade não fosse incendiada. Seu véu foi exposto diante da lava que milagrosamente parou de escorrer. A fama deste prodígio fez com que Santa Ágata se tornasse a padroeira de Catânia. Seu culto teve início no ano seguinte do seu martírio, e se difundiu rapidamente por todos os lugares. As suas relíquias são conservadas na catedral, a ela dedicada, em Catânia. Segundo santo do dia. Santa Adelaide de Colônia, abadesa, 5 de fevereiro. Adelaide nasceu por volta de 970 e faleceu em Colônia, Alemanha, no dia 5 de fevereiro de 1015. Ela era filha de Megingós, conde de Guelders, e de Gerberga de Mesgal, uma neta de Carlos o Simples, rei dos francos. Muito jovem ingressou no convento de Santa Úrsula, Nossa Senhora de Capitol, fundado por seus pais em Colônia, que seguia a regra de São Jerônimo. Quando em 980 seus pais fundaram o convento de Viliche, localizado na cidade de Bonn, na confluência dos rios Reno e Sieg, Adelaide tornou-se abadesa daquele novo convento. Inicialmente este convento foi estabelecido como uma comunidade de conegos. Os conegos eram anexados ao convento a fim de celebrar a missa. Depois de algum tempo Adelaide introduziu a regra de São Bento na abadia, pois ela julgava esta regra mais rigorosa do que a de São Jerônimo. Ela exigia que as monjas sob sua direção aprendessem a ler o latim, para que entendessem a missa. A fama de sua santidade e o seu dom de fazer milagres logo atraíram a atenção de Santo Herberto, arcebispo de Colônia, que desejou que ela fosse abadesa do convento de Santa Maria em Colônia para suceder sua irmã, Berta, que havia falecido no ano 1000. O imperador Otto III reafirmou as imunidades de Viliche das interferências eclesiásticas e concedeu o direito de escolher sua abadesa, o que permaneceu somente durante a existência da família dos fundadores. Estas ações fizeram com que Adelaide aceitasse a nova dignidade. Além de abadesa de Santa Maria, Adelaide continuou a ser abadesa de Viliche. Ela faleceu em seu convento de Colônia, em 1015, mas foi sepultada em Viliche, onde sua festa é celebrada no dia 5 de fevereiro, dia de sua morte. Seu túmulo logo atraiu peregrinos. Terceiro santo do dia. Isabel Canori Mora, mãe de família. Esposa do promissor advogado Cristóvão, Isabel sofreu por anos pela sua traição conjugal, que levou sua família quase à falência. Não obstante, sempre era sorridente e fiel a Jesus.
Tornou-se terciária trinitária e foi beatificada em 1994 por João Paulo II, que a definiu mulher de amor heróico. Infelizmente não conseguimos mais informações sobre Isabel Canori. Oração. Senhor, neste dia, venho pedir-te saúde, força, paz e sabedoria. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver, além das aparências, teus filhos como tu mesmos vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia. Guarda a minha língua de toda maldade. Que só de bênçãos se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre, que todos quantos se aproximarem de mim, sintam a tua presença. Senhor, reveste-me da tua beleza, e que no decurso deste dia, eu te revele a todos. Amém.